Muito bem, já estamos de volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista, no oferecimento de Verágua. Quando você for comprar água mineral, escolha o bem-estar, a saúde da sua família. Escolha Verágua, que é água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Por isso eu recomendo Verágua. Eu vou conversar agora com o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre, o Delano Lima. Olha, a gente tem acompanhado aí as notícias nada boas para o consumidor de aumento no preço dos combustíveis. E aí, os postos de gasolina, que estão aqui na ponta dessa cadeia produtiva, acabam recebendo a pancada duplamente, né? Porque compram mais caro da distribuidora e o consumidor vai reclamar com toda a razão porque o preço aumentou. E aí, presidente? Tudo bom, Rogério? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Rogério, o sindicato dos postos, através dos associados, ele vem a público se manifestar até mesmo com relação aos últimos acontecimentos que vêm acontecendo em Rio Branco, da última manifestação. Mas antes de entrarmos nesse assunto, é interessante a gente esclarecer alguns pontos, né? O aumento do combustível este ano, ele foi um aumento nacional, né? 5% no diesel e 3% na gasolina. Esse aumento, ele aconteceu no mesmo percentual nas bombas dos postos de combustível aqui no estado, né? É importante também a gente informar e deixar a população esclarecida que esse combustível, até chegar nos postos de combustível, ele tem uma cadeia de distribuição, que vai desde a refinaria, as distribuidoras e, por fim, os postos de combustível. Então, para que haja um aumento aqui nessa ponta aqui, é preciso que essa cadeia toda haja um reajuste. Foi o que aconteceu recentemente, logo após as eleições, e o governo federal, através da Petrobras, autorizou esse reajuste de combustível. Então, esse aumento não foi uma coisa local, isso todos nós já sabemos, só para deixar claro a população e o nosso consumidor. Aproveitando, teve também o episódio de protesto dos consumidores em alguns postos de combustíveis que estavam indo lá, abastecendo os 50 centavos, exigindo a nota fiscal. E aí houve informação desencontrada de que alguns postos não estariam emitindo a nota. Tá aí, olha, nós estamos vendo imagens desses protestos que aconteceram. Na verdade, foi isso que aconteceu. Motoristas que foram até a bomba comprar 50 centavos, R$1 de gasolina e exigir a nota fiscal. O que é que houve em relação a essa confusão, presidente? Bom, outra situação que a gente tem que esclarecer, porque não foi bem colocado o que veio ser veiculado na imprensa. Desde 2011, o governo do estado, através da Secretaria de Finanças, aderiu ao programa do SPED fiscal, que é justamente aquele sistema Sistema eletrônico. Eletrônico, né, de escrituração fiscal. Então, o que aconteceu? Os postos de combustível passaram a emitir o cupom fiscal, que ele tem a mesma validade da nota fiscal. Aquela nota fiscal que nós íamos lá, pegava a escrita, aquela não vale mais. Por conta de quê? Porque quem aderiu ao programa, aos postos que aderiram, esses blocos foram recolhidos pela Cefaz para serem utilizados. Então, o cupom fiscal hoje é o meio correto de se entregar para os consumidores. E na oportunidade, a manifestação teve no primeiro posto e se recusou a receber o cupom fiscal, alegando que era sonegação fiscal, enfim, por falta de informação. Nós sabemos que a população também tem que saber que todos os tributos que incidem no combustível, federais, PIS, CONFINS e a CID, eles são recolhidos na fonte, ou seja, na refinaria. Não tem nem como sonegar. Não tem, e o ICMS também, então vamos descartar. Então foi uma falta de informação da manifestação. E o que aconteceu de fato, quando tiveram com a cédula de uma moeda de 50 centavos, realmente fica difícil a gente atender 20, 10 carros ao mesmo tempo, com 50 centavos por conta de troco, de 100, por conta que os postos já recebem bastante assaltante, vamos dizer assim, durante a noite. Então, há um número reduzido de dinheiro no posto. Então, dificultou essa questão do troco. E também teve um episódio, que também é bom esclarecer, que teve um revendedor de posto que teve que fechar o posto, o gerente fez isso, por conta de que os manifestados começaram a causar tumulto. Posto de gasolina é um local altamente inflamável. Então, para preservar a segurança daqueles que estavam presentes, o gerente tomou a iniciativa de quê? De fechar o posto, né, até que a coisa normalizasse. É tanto que a manifestação, quando se passou para outro posto, ela já foi mais pacífica, mais comedida, passou-se a receber o cupom fiscal para efeito de manifestação. Presidente, qual é o preço médio da gasolina e do diesel hoje em Rio Branco e Cruzeiro do Sul? Vamos colocar. Eu vou te passar a informação que eu tenho em prática, a gasolina que todo mundo está batendo. Hoje, se você passar nos postos de combustível da cidade, você vai encontrar desde o valor de R$ 3,36 a R$ 3,44. Aqui em Rio Branco? Aqui em Rio Branco. O Cruzeiro do Sul não tem essa informação agora, que agora como foi recente, tem mudança, então tem.
Então, o que a gente recomenda ao próprio consumidor, à população, é que pesquise. Vá no posto que esteja mais em conta ou mais caro, só que lembrando que, às vezes, um posto nunca vai ser o preço igual ao outro, porque há um custo operacional diferenciado. Hoje nós temos postos de combustíveis pequenos, com 4, 5 bombas, temos postos aí com 8, 10 bombas. Então, o número de funcionário é maior, às vezes o revendedor tende a preservar mais a questão do atendimento, da qualidade. Então, nós aconselhamos o quê? Procurem pesquise, também levando em conta a questão da qualidade do atendimento nos postos de combustível, que isso aí também é fundamental para um bom atendimento. No interior do estado, eu falei aqui Cruzeiro do Sul, há uma reclamação com relação à diferença de preço de Rio Branco, sendo que o combustível vem da mesma fonte, de Manaus ou de Porto Velho. Por que há essa diferença, presidente? Cruzeiro do Sul tem um caso especial, porque nós aqui no estado do Acre, de Rio Branco, no município de Rio Branco, nós já sofremos essa questão também, compramos caro. Eles lá também compram caro esse produto. Né? E temos uma dificuldade grande que é a questão da logística, que a gente tem desvantagem em relação a outros estados, em relação à logística. Ou seja, o combustível chega a Porto Velho, temos que buscar em Porto Velho esse produto. Então, o combustível vem de Manaus a Porto Velho via fluvial. Posteriormente, ela vem terrestre via Rio Branco e, consequentemente, a Cruzeiro do Sul. E mais o que deixa preocupante com a situação de Cruzeiro do Sul é porque lá tem que ter um período de estocagem também. Então isso aí leva um custo para os revendedores. Mas a Petrobras tem uma estrutura boa lá de estocagem, né? Mas ainda não chega a atender suficientemente a demanda. Então acredito que por isso ocorre essa questão do preço alto na região também. Agora, nessa composição do preço do combustível, qual é o percentual que o governo federal tem de imposto, o governo estadual, né? Qual o percentual de lucro dos revendedores? Boa pergunta, Rogério. Isso aí é uma informação que a gente tem que deixar bem claro ao consumidor, até mesmo para desmistificar essa questão de que toda vez que há um reajuste, a culpa é do revendedor do posto de gasolina. Não. Pra você ter ideia, esses dados que eu vou passar estão inclusive no site da Petrobras. Hoje, a composição do preço do combustível na bomba está da seguinte forma. 36% é o que é praticado pela Petrobras na refinaria, ou seja, para passar para as distribuidoras. 34% é a carga tributária incidente sobre o combustível, ou seja, PIS, CONFINS e o ICMS, que são os tributos federais e estadual. 12% é o custo do etanol anidro, que compõe os 25% da gasolina que é vendida ao consumidor. E por fim, na ponta onde estão os postos revendedores, temos aí 18%, que vai estar entre as distribuidoras e postos de combustível. A margem de um posto de combustível ela vai variar de 8% a 11%. Vai depender de distribuidora para distribuidora, que tudo não é a mesma coisa. Né? Tem a Shell, tem a Ipiranga, temos a Petrobras, a Equador, temos outras distribuidoras. Então, essa é a composição do combustível. E aí, na ponta, tem o consumidor que banca esses 100%, se bem que dono de posto também é consumidor, né, presidente? Sim, com certeza. A gente até diz, a manifestação, a gente respeita, eu acho que nós vivemos num Estado democrático de direito, temos que respeitar opiniões, pensamentos, enfim, até as manifestações, desde que ela seja pacífica. O que a gente não pode concordar é que uma manifestação chegue num posto de combustível, cause um tumulto, né, crie risco para quem esteja presente, até os funcionários ou outros funcionários, e não prejudique também até o empresário. O empresário está ali para ganhar o dinheiro dele, o movimento acontece, ela é pacífico, ótimo, faça o movimento, mas desde que não prejudique a venda, né, que você chegar ao ponto de ter que fechar um posto de combustível é porque é um absurdo. Então, está descontrolada a coisa. Qual a possibilidade, há alternativas, os empresários do setor pensam nisso, de se buscar, por exemplo, um combustível mais barato, como no Peru, esse ano de 2014, quando o Acre obrigatoriamente teve que fazer isso, e aí houve uma exceção do governo federal em termos de legislação? Eu acho meio improvável, que essa questão da importação do Peru foi justamente para poder atender um caso emergencial que aconteceu recentemente com a enchente do Rio Madeira. É muito improvável que vá acontecer uma outra situação dessa, só se realmente, de fato, estiver num estado de calamidade como aconteceu recentemente. Mas a política do setor de energia no país, especialmente a política que gere a produção, a revenda de combustíveis, como é que o senhor avalia? Será que não era possível para uma região como a Amazônia, para um estado como o Acre, que tem uma peculiaridade, ter uma coisa diferente, algo mais flexível? Sim. A própria ANP é um dado importante. Os postos revendedores é constantemente fiscalizado por PROCON, a ANP e até o Ministério Público, né? Recentemente a gente até se manifestou através por escrito com as distribuidoras e a ANP para ver essa questão, né? E a ANP, ela justamente, ela fiscaliza todos os setores, inclusive a situação das distribuidoras. Então, há um ajuste
que está sendo feito pelas distribuidoras com a própria ANP para aumentar a capacidade de galonagem nesses estados que sofrem mais. Acre, Rondônia, o próprio Amazonas. Então, tem uma política, está tendo um programa para se adaptação das distribuidoras. Então, a tendência é que nos próximos anos, a capacidade de estocagem dessas distribuidoras nessas regiões que carecem mais, ela aumente e tende a diminuir essa dificuldade que passamos todos os anos, que é a questão quando enche rio, desce rio, que às vezes encalha balsa. Então, há um estudo, já tem um programa já junto à ANP, que ela já está acompanhando isso aí. Muito bem, conversei aqui com Delano Lima, presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Acre. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Jânio. Você que acompanha o Gazeta Entrevista, aguarde um instante. Vamos fazer um intervalo, voltamos já já, não saia daí.